O nosso painel de hoje ele é intitulado O Caminho dos Direitos Humanos, Arte Urbano, Monumental e Pedagogia sobre os Direitos Humanos em Cerâmicas. Então, a gente também vai vamos ter a oportunidade de conhecer o projeto Escrire, Escrever os Direitos Humanos. Para isso, a gente conta com a presença da artista François Chen. Se eu fizer alguma pronúncia errada, por favor, me corrijam. François, ela nasceu em Bruxelas, na Bélgica. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Artes Visuais e Arquitetura de Bruxelas e é mestre em Design Urbano e Arquitetura pela Columbia University de Nova York. E ainda é catedrática de arte pela Escola Superior de Artes e Ofícios em Campo e CEO da Associação Escrire. Contamos ainda com a presença da Beatriz Maida Pacas, que é coordenadora do projeto Escrire em Salvador. E contamos também com o Felipe Notum, fundador da filial brasileira do desenvolvimento da Associação Matriz Francesa Inscrire, que eu posso aqui destacar esse projeto brasileiro que foi organizado com o objetivo de conscientizar as populações de baixa escolaridade sobre os direitos fundamentais pela arte urbana e oficinas participativas em escolas públicas. Em breve síntese, são as observações que eu destaco dos vastos currículos dos nossos participantes, e já em seguida eu passo a palavra para a nossa artista François Chen. Bom dia, boa tarde, não sei onde é que você está no mundo, bom dia, boa tarde. Eu estou em Paris, Filipe está em Bruxelas e a Beatriz está em Salvador. Eu sou a fundadora da Associação Inscrire e eu fiz isso porque me interessei bastante desde o início do meu trabalho sobre as questões dos direitos humanos. Eu achei muito cedo na minha vida que era importantíssimo de continuar sempre a difundir essas questões de cidadania. E através da arte, nós somos numa posição bem especial, porque nós podemos transformar essas questões em imagem. E como eu sou artista plástica, mas também, originalmente, eu sou formado como arquitecta, eu posso tocar na cidade, na arte monumental, sem nenhuma complicação, vamos dizer, que é fácil para mim. Eu vou partir o meu screen para mostrar, porque eu acho que é importante, falar é muito importante, mas mostrar o que foi feito é bem importante, né? Eu vou fazer isso agora. Desculpa, l'intégralité de votre écran. Autorisé. Isso. E você, por favor, me diz se funciona. Algumas questões em primeiro, porque eu acho que é muito importante de pensar como artista plástica se arte na rua e nos metrô é igual da arte nos museus ou galerias. É um grande problema, porque a maioria dos artistas eles conseguem funcionar através de museu e galerias, porque a arte deles é comodidade, se vende. Quando você faz um projeto na rua, você não vende nada. Aí é complexo de organizar o trabalho de uma maneira completamente diferente. E nesse sentido, você tem que decidir que tipo de arte você deve escolher, uma vez que você trabalha na arte pública. Eu escolhi assunto que tem a ver com a cidadania. Eu achei que, já que estou no espaço público, eu acho que a questão da cidadania é muito importante. E eu acho que também os artistas de hoje têm que se engajar, realmente, porque o mundo não é simples de saber que é muito complicado agora. E temos que ter estratégia importante e pensar nessa estratégia para orientar o trabalho, para ajudar o mundo. É muito simples. Tem que ajudar o mundo, porque realmente ele não está indo muito bem. E como vamos ler os direitos humanos?
Quando eu iniciei o trabalho, o primeiro trabalho que eu fiz foi a estação do metrô Concorde, em Paris. Era muito simples. Eu coloquei os direitos humanos sem ponto, e sem espaço, e sem pontuação entre as palavras. Era um bloco de texto, oferta nos passageiros do metrô. O que acontece no final, as pessoas passam 3 minutos no metrô e elas começam a ver algumas palavras, só olhar, pensando que é uma imagem feita de texto, não entende bem, e pouco a pouco, em 3 minutos, ele consegue entender que é questão de direitos humanos. Chega o metrô, eles vão embora. Mas essa imagem dessas letras todas, juntamente, assim, como um texto poderoso, eles vieram isso e vai se lembrar dessa comunicação estranha, vamos dizer. Depois disso, eu fiz as estações de metrô em Bruxelas. Gostei muito do metrô. Por quê? Porque os metrôs são a barriga do mundo. Eles são as venas com o sangue das que são as pessoas que existem no mundo e funcionam na cidade. Eu achei que também estar underground, embaixo da cidade, é muito importante. É um lugar muito democrático. Não tem quase nada para pagar. Um bilhete do metrô é só. E como artista plástica, e oferecer o seu trabalho para a maioria das pessoas. Vamos dizer, todas as pessoas podiam ir no metrô sem problema nenhum. E eu comecei a pensar que realmente fazer um rede de projetos sobre direitos humanos nas grandes cidades e capitais do mundo era um projeto que eu ia consagrar toda a minha vida fazendo isso. Bruxelas tem os direitos humanos escritos em 2 línguas, com uma linha zigue-zague, que é, em realidade, todas as fronteiras da Europa. É para mostrar que a Europa era, nessa época, em 92, em construção, continua em construção agora, e que é um assunto muito, muito importante. E pouco a pouco eu trabalhei em várias cidades. Eu fui com cuidado de trabalhar em Lisboa, pelo presidente do metrô, que me propõe de trabalhar numa estação com uma imensa abóbada. Eu decidi de colocar o texto como foi feito em Paris, na abóbada, mas ao longo dos cais, eram 50 painéis contando a história dos descobrimentos portugueses, com todos os paradoxos que vêm com a história também da escravidão. E o fato de fazer uma juxtaposição dessa história com os direitos humanos era muito interessante para mim, de expor isso, fazer uma exposição enorme na cidade desses 2 assuntos complexos, vamos dizer. E você vê na esquerda da imagem a história dos direitos humanos, o nascimento da questão dos direitos humanos desde a sociedade grega. Eu perguntei para uma filósofa americana, Ramona Nadaf, de fazer essa pesquisa, de me dar todos os textos. Eu escrevi em branco sobre o fundo azul, a história dos direitos humanos nesse painel. E, bom, isso é mais imagem do mesmo projeto, é um projeto que liga a história e os direitos humanos, com 450 azulejos feitos à mão. Trabalhei numa empresa de fabricação de azulejos em Lisboa para conseguir esse projeto. E também eu convivi com os artesãos. Esse é um detalhe muito importante, porque eu convivi com os artesãos cada dia. Convivi com os trabalhadores, que eram pessoas muito simples, e com eles eu aprendi a qualidade do trabalho, a qualidade da precisão, a qualidade da mão, a diferença de uma mão com outra mão, e misturando todas as mãos, nós, porque eu aprendi deles, eles aprenderam de mim, era muito importante, eu era até emocionante de trabalhar com eles e de partir a minha vida com eles, durante mais ou menos 2 anos. Esse pensamento vai voltar no meu trabalho depois para iniciar o trabalho com as pessoas.
Bom, vou ir mais rapidamente. Esse é o projeto de Berlim, que também é um projeto mais simples, porque não tive mais fundo para fazer esse projeto, mas trabalhamos com a questão de Heinrich Heine, que era um grande filósofo entre a França e a Alemanha. E os direitos humanos, como você pode ver, têm configuração estética nas paredes. Cada artigo está escrito de uma maneira bem especial. Isso é mais imagem do mesmo. Eu vou ir mais rápido para deixar Filipe e Beatriz falar. Esse é Estocolmo, que também é escrito o painel enorme nas estações, nos dois lados da estação, em foi uma juxtaposição com grande painel sobre a questão da ecologia mundial. Era feito em 98, era um projeto muito importante que se tornou hoje realmente super mais importante, de ligar os direitos humanos e as questões de ecologia no mundo inteiro. E depois, como eu falei, em Portugal, eu trabalhei bastante com as pessoas, e foi no Portugal que foi iniciado o trabalho com os alunos. Eu fui convidado com o Centro Jacques Delors, em Lisboa, que me convidou a trabalhar com 11 escolas. Eu iniciei de trabalhar com crianças, ir nas escolas, trabalhar com essas pequenas rapazinhas e explicar para eles o que era direitos humanos. Não tive kit pedagógico na época, não tive nenhuma estrutura ainda, porque eu sou artista plástica, agora estou professora, mas eu comecei a estar interessada na pedagogia através do meu próprio trabalho. E pouco a pouco foi construído um kit pedagógico para dar nos professores, para dar nos alunos, vários níveis de informações para explicar como realmente fazer a transposição de um conceito que não é tanto simples, né? A igualdade, a justiça, são conceitos importantes a explicar, e como eles transformam isso numa imagem. E como nós trabalhamos fazendo, vamos dizer, bande dessinée em francês, que é quadrinhos, eu acho, em português, são quadrinhos inversados. O texto fica menos importante que a imagem. E, bom, trabalhamos bastantes anos no Portugal, tem mais de 50 projetos que foram feitos no Portugal, e nós indo de escola a escola a escola, como tipo um ateliê itinerante, trabalhando com vários alunos de várias idades, e explicando para eles os artigos, trabalhando com os professores, e continuamos assim, criando muitos projetos. E chegamos a... Diga. Desculpa atrapalhar. A professora pode ir fazer a apresentação tranquila, que nós temos tempo, tá, professora? É um prazer conhecer esse rico projeto. Pode ficar bem à vontade, tá, professora? É porque eu estou acostumada a não ter tempo. Não, fique à vontade. Ok. Bom, mas vou continuar, porque foi iniciado em Europa esse projeto, mas eu cheguei no Brasil para uma razão bem pessoal, adotar uma criança. E no mesmo tempo que eu iniciei essa procura de uma criança nos lares, com assistência social no Rio de Janeiro, eu decidi também de iniciar projetos meus, porque eu fiquei um ano inteiro para conseguir essa adoção, que eu consegui. A minha filha está 27 anos, bem francesa agora, e também brasileira. Mas eu queria criar um projeto em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque eu achei que, bom, esse projeto, como foi feito em Portugal, por exemplo, de ligar a história do país com os direitos humanos, e ver todos os paradoxos e as contradições que surgiram, era muito interessante. E nessa época, foi nessa época que eu encontrei com a Laura Mascaro, que está conosco hoje, e nós conseguimos de trabalhar com mais ou menos 10 CEUs, ou quase escolas, em São Paulo, e que são esses painéis. Na imagem na direita, você pode ver, tem os balões.
nós imaginamos essa forma de balão para que cada grupo de 1, 2 ou 3 alunos pode trabalhar juntos e criar imagem dentro de um quadrinho, vamos dizer, e ligar todos eles com linhas para bem mostrar que os 30 artigos, que são esses 30 balões, são ligados um com o outro e que eles formam os direitos humanos. Você pode ver na esquerda da imagem, tem uma pessoa que são... Na estação tem 50 painéis, assim. A totalidade é 50 painéis, que são divididos em 3 partes. Tem a parte dos balões dos direitos humanos feito pela criança das escolas da periferia. Se nós escolhemos a escola que não tem muita chance e possibilidade de participar na construção da cidade de São Paulo, da sua cidade, e nós realmente enfatizamos de poder trabalhar com eles mais que com a escola do centro. Na esquerda tem o que eu chamo os guardiãos dos direitos humanos. Quem são os guardiãos dos direitos humanos? São as pessoas, são você, sou eu, sou todo mundo, nós somos os guardiãos. E esses retratos são feitos com o texto mesmo, a linha do retrato, a linha do nariz, dos olhos, são feitos com o texto dos direitos humanos escrita à mão, feita à mão. Essa parte foi feita para mim e com a ajuda de outros artistas plásticos, como Tatiana Dalla Bona, que era uma artista paulista. E o principal, essas grandes palavras, cidadania, são os parapetes na estação do metrô, na mezanina da Estação da Luz. E esses tem 16 painéis assim, que contam a história de São Paulo, inserida na história do Brasil inteiro, da história do Brasil. E nós estamos apresentando a fundação da cidade de São Paulo, e cada painel tem uma temática diferente. Bom, não vou contar, você conhece a história de São Paulo e do Brasil, tem muitos eventos super importantes. O golpe, mas antes disso era o café com leite, a Semana da Arte Moderna, a imigração nordestina, e todas as... Não vou mostrar aqui porque é demais, é complexo, é um projeto muito, muito complexo. O que interessa a nós é de saber que cada vez que nós fizemos um projeto com a escola, depois 4 ou 5 escolas, nós fizemos inauguração para os alunos, porque a mente de um aluno, eles esquecem o que eles fazem, são jovens ainda. Era muito importante de lembrar para eles e de fazer uma homenagem para essas crianças da periferia que participaram de botar o seu impulso na construção da cidade. E depois chegamos, daqui a pouco, a Rio de Janeiro. Essa é a equipe, o Filipe está na esquerda, depois tem a Ana Inácio, tem Moema, eu, e Rita, também, ela é paulista, ela ajudou bastante no projeto de São Paulo, e Jairo, que é um ajudante que fez muitas, muitas coisas. E você pode ver atrás de nós a proposta do kit pedagógico que se propõe de fazer, propomos as crianças, em primeiro lugar, de desenhar sobre papel e depois só sobre azulejos, porque são uma metodologia em 2 partes. A questão do papel é muito importante porque quando não há dinheiro para fazer um projeto em cerâmica, porque envolve mais fundos, é sempre possível de fazer um projeto em papel. E nós estamos agora tentando, no Brasil, de continuar nessa época que é complexa, de poder continuar a difundir o nosso kit pedagógico através do papel, que implica formação dos professores nas escolas e depois os professores fazem o trabalho que nós fazemos, mas somente em papel. E depois chegamos no Rio de Janeiro, eu continuando a adotar a minha filha, e eu queria fazer 2 projetos, vários projetos no Rio de Janeiro, e o Vidigal foi o primeiro projeto que foi construído no Rio de Janeiro,
com imensa dificuldade, a mesma dificuldade que a Beatriz vai explicar depois. O primeiro projeto é sempre o mais complicado, porque você tem que convencer as instituições, ou pessoas que têm fundos, fundações, a comunidade, a cidade, a municipalidade. Pegou mais ou menos 2 anos para conseguir de construir Rio de Janeiro, Vidigal. A praça ela é localizada na entrada da comunidade de Vidigal, que é no início de Leme. E lá tem uma praça desenhada por um arquiteto, que era o Jairo, Jauregui, esqueci o nome dele, mas é Jauregui, e ele trabalhava muito nas favelas. Nós trabalhamos junto para organizar que a cerâmica entrasse exatamente na construção arquitetônica dele. E como você pode ver na esquerda, tem a planta da favela de Vidigal. Porque o que ninguém realmente sempre pensa é que há plantas das favelas, é muito importante. Todos nós aqui que somos juntos, falando entre nós temos um endereço, nós temos uma casa, mas está na planta da cidade. Existir, estar um cidadão, também é de ter um endereço, uma casa, numa planta que existe na planta do mundo, da cidade onde você existe, e você pode botar o seu dedo na planta e dizer, eu moro aqui. No momento que você pode dizer numa planta, eu moro aqui, você existe já. Se você não tem planta, na cidade não reconhece que essas plantas existem, você não existe em realidade. Mais ou menos. Bom, na justiça sim pode ser, mas conceptualmente existir numa planta é muito importante. E esse primeiro projeto foi construído com literatura filosófica nas escadas, planta e os direitos humanos no fundo. Era o primeiro projeto muito complexo de construir, mas conseguimos. E depois disso, quando foi a inauguração do primeiro projeto, a Comissão Europeia e a cidade de Rio de Janeiro se interessou bastante no projeto e nós propomos para nós de desenvolver esse projeto da mesma maneira em 5 favelas diferentes. E nessa época começamos realmente a trabalhar com a gente e criar ateliê no centro da cidade de Rio de Janeiro, e convidamos as pessoas a vir e trabalhar conosco para construir eles mesmos o projeto na sua própria comunidade, que sempre implicou de ter uma mapa da comunidade e depois desenho que eles inventaram eles mesmos. Eles decidiram de fazer esses passarinhos, eles decidiram de escrever, voar, poesia, etc., etc. E tem várias favelas agora no Rio de Janeiro, onde você pode, par chance, por sorte, ver esses diferentes painéis. O maior painel que nós fizemos foi em Copacabana. Por que Copacabana? Porque, como você entendia agora, eu gosto muito de metrô, eu fui visitando o metrô do Rio de Janeiro, e o presidente do metrô, quando eu vi, era antes de Lula estar presidente, mas quando o presidente do metrô viu o projeto, ele era do PT, ela imediatamente encomendou um grande projeto, sem dinheiro nenhum. Nós fizemos esse grande painel enorme, com muito pouco fundo, e com les moyens du bord, como nós dizemos em francês, com os meios possíveis na época, muito pouco, mas conseguimos. E lá você pode ver que a arte é muito forte, porque tem o mapa, novamente, o mapa de Copacabana. Tem essas pessoas que é ninho, lá em cima, essas pessoas pretas, que era um dançarino e um capoeirista de Vidigal, do primeiro projeto. Ele está representando para mim a força, o poder
da população negra do Brasil, que é muito importante, que é sempre mal considerado, ainda não são, vamos dizer, cidadãos iguais. A realidade é isso. Não vamos dizer que eles são, eles não são. Eu sei muito bem isso, porque eu adotei, entretanto, a minha filha, é a pessoa na esquerda, é a vovó dela, é Dona Irene. Dona Irene vivia em várias favelas do Rio de Janeiro, ela morreu agora, mas da maneira que ele vivia era caminhando ao longo da praia de Copacabana, vendendo rosa e chiclete. Ela era analfabeta, não conseguia nem escrever, nem ler. Foi ela que educou a minha filha, Lohana, com ela até 6 anos, quando eu adotei finalmente a Lohana. Essa é uma adoção muito especial, porque eu continuo a ter ligações com a família biológica. Eu conheço a mãe, os 6 irmãos, agora 8 irmãos, mas também a vovó que você está vendo agora, e o resto da família, tia, tios, netas, tem uma tribo lá, que eu conheço muito bem. Eu convivo com a favela, eu conheço essa população, porque eu tenho família lá. Eu adotei não somente a minha filha, mas a família dela. É por isso que eu tenho uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro e o Brasil. E que eu aprendi a língua porque me interessa, e me interessa de continuar para sempre, de fazer esse projeto. Agora eu vou passar a conversa com Filipa, porque os outros projetos foi feito com Laura Taves, que era a gerente locais no Rio de Janeiro, e depois foi Filipe que embarcou com esse projeto, Filipe que é belga, como eu, e ela vivia também no Rio de Janeiro, e ela decidiu embarcar nessa grande aventura da disseminação dos direitos humanos através das escolas. Filipe, você está? Sim, ótimo. Então, boa tarde, bom dia, não sei, boa tarde para todos. Eu estou na Bélgica com uma bela notícia. Desde meses, a Bélgica reencontrou nuvens e está chovendo, porque aqui está muito, muito seco desde 5 meses e hoje, o primeiro dia, começou a chover. Bom, Françoise, obrigado pela introdução. Eu vou logo dizer que Tom Real, essa inclusão da família da Luana, que o pedreiro que usamos e a sua filha, que era ajudante, então foram para a maior parte dos nossos projetos lá do Rio de Janeiro, foram eles que prestaram o serviço. Então fomos lá buscá-los e eles trabalharam, por exemplo, em vários projetos, aqueles de Bangu e outros. Eu conheço a Françoise, encontrei a Françoise quando? Em 92, quando você estava trabalhando no projeto do Rio de Lisboa, e desde então ficamos amigos. Eu sempre achei muito, muito relevante, e mais do que isso, o projeto que ela desenvolveu. Obviamente, um projeto de artista, como ela estava fazendo, é um projeto de artista. Então, poucas pessoas são incluídas para a manufatura, para o tratamento, para prestações de serviços e outros artesanais, sim. Mas quando a Françoise voltou do Brasil, do Rio de Janeiro, com a Luana na mão, até encontrei a Luana o primeiro dia que ela chegou aqui na Bélgica, diretamente do Brasil, lembra-se, Françoise? E então, ela chegou com essa ideia de participação, de arte participativa. Obviamente, a linha sempre era a arte baseada com a discussão, o difundir, o como pensar, o como transmitir os direitos humanos, que para mim, nessa época, também era uma das ligações mais fortes e mais importantes de ter na sua boate à outils, na sua cabeça. Então, comecei a trabalhar com ela em Portugal, com esse projeto de Jacques Delors,
que isso foi numa cidade de Tavira, bem bonita. Passei há 3 meses, o painel ainda existe e não está nada vandalizado, nada. Então, isso é um ponto que eu quis também sublinhar, é que é uma arte perene, é uma coisa que vai demorar no tempo. E mais do que isso, quando uma criança, e não só crianças, quando um participante entra no jogo de pensar, de extrair uma ideia de direitos humanos ou de outro texto, porque Laura também temos pensado em o texto da lei Maria da Penha, tem o direito das pessoas de idade, o texto, tem outros textos de criança e adolescência. Então, qualquer texto de direito assim pode ser a base de uma reflexão e a base de uma imaginação. Por quê? Uma pessoa que pensou no final da guerra, na Segunda Guerra Mundial, em 48, na ONU, depois de um jantar antes, não sei, num tópico tão fundamental que a população do mundo inteiro possa o solicitar para justificar o seu direito, então é uma coisa enorme, muito importante. E quando uma pessoa, essa menina, por exemplo, que estamos vendo aqui, ou outros, eu próprio, François também, vai ilustrar desse tópico, então fazemos um exercício de cabeça tão importante de que depois não vai se esquecer a ideia que eu tive quando foi pensado, extraído essa ideia. Daí vai ser desenhado, vai ser pintado, queimado num forno e vai se tornar cerâmica que no tempo nem sol nem chuva vai destruir. O muito importante disso é que não só uma criança ou professores ou outros públicos terão abstraído uma ideia para desenhar, mas vão ver, a partir da inauguração, vão ver o nome dele. Agora colocamos a idade também de quem quer. Os menores, de certeza, os adultos às vezes não querem dar nome, a idade. Mas com a ideia seguinte, que o desenho existe numa obra. A obra é localizada. Eu falava de mapa, então essa obra já entra no mapa não só do bairro, no mapa da cidade, mas também no mapa internacional. A Françoise colocou desenvolveu obras em 22 países, Françoise, não é? Vamos falar disso depois. Sim. Então, esse é um mapa importante e eu, que pintor, tenho meu nome nesse mapa, nesse lugar, num lugar no mundo identificado e com minha idade. Quando eu passar com minha filha, meu filho, neta, neto, bisneto, não sei o quê, o nome vai ainda ficar e o bisneto vai rir e falar: e será que vovô está desenhando tão mal? Então, vai continuar a dialética com essas pessoas que vão passar por aí. E isso eu achei, quando comecei a maturar essa ideia de colaborar com a Françoise, então achei mesmo um ponto muito, muito importante. Antes de chegar no Brasil, Françoise e eu desenvolvimos vários projetos, nomeadamente ganhamos 2 vezes um prémio da Ville de Paris. E colaborei também, eu acho, até me lembrar, num projeto em Bruxelas. Pronto, então, houve aos poucos o envolvimento da minha parte no trabalho da Françoise. Cheguei só para ver como se chega a fazer isso e a montar o projeto tal como fizemos no Rio de Janeiro. Cheguei para Rio +20 e com um projeto com o Le Monde Diplomatique nessa época. Depois desse momento, a Françoise me sugeriu, falando: Filipe, temos cartão de visita bem importantes no Rio de Janeiro. Por que você não lança essa iniciativa de uma maneira mais estruturada aqui no Rio de Janeiro? Era em 2012.
E então, desde então, nós colocamos, a Françoise e eu, e o desembargador Ciro Darlan, montamos uma associação. Essa associação tinha, então, os estatutos particulares brasileiros, de direito brasileiro. E assim começamos mesmo esse trabalhão louco de buscar dinheiro, muros, sócios, parceiros, patrocinadores e apoiadores de qualquer género que precisávamos. Começamos, então, a nossa primeira intervenção foi uma coisa meio esquisita, porque foi numa escola, na zona portuária, era a escola caramba, qual é o nome, Françoise? Ginásio artística. Avenida Venezuela. Atrás do mar, tinha várias particularidades, e uma delas é que era logo em cima de uma chaminé de ar que dava acesso ao túnel que era a ser como se fala, me ajuda. Bom, o túnel era em construção e cada 20 minutos havia uma explosão. Então era cada 20 minutos, durante todo o tempo que trabalhávamos, imagina, não só nós, mas eles, as crianças, todas as professores de direção, então tinham cada 20 minutos, durante quantos meses, uma explosão. Então era uma condição inimaginável de pensar e de trabalhar. No entanto, através disso, apesar disso, então o painel foi realizado. Talvez você, Françoise, pode voltar no primeiro painel, nesse painel, Avenida Venezuela. Assim, só para ver um pouco o que conseguimos fazer, e foi de verdade o primeiro painel que conseguimos. Voilà. Desculpa. Bom, isso. Voilà, exatamente. Acredito nos direitos humanos. Isso é um painel que ainda existe, obviamente, todos, nenhum foram destruídos, e a escola, isso nos deixou a pensar muito, porque a escola quase usa o painel e a argumentação como uma definição de identidade. Isso não foi ainda muito claro nessa Avenida Venezuela, que é atrás do mar, agora numa zona muito desenvolvida, muito conhecida e visitada, eu diria. Mas quando chegamos no bairro do Coelho Neto, por exemplo, então trabalhamos em duas escolas e acabamos por propor ao metrô, que era nosso patrocinador, sobre a lei do ISS, a lei dos incentivos municipais. Então propomos de trabalhar também com a terceira escola, porque o bairro contava 3 escolas municipais. E na nossa cabeça, 2, ótimo, mas as 3, então de repente era uma ação completada num bairro. No bairro do Coelho Neto, muito violento. Aí não era túnel que se escavava, mas havia regularmente pesquisas da polícia militar com helicópteros voando de baixa altitude acima das escolas, estacionário, e isso em particular foi muito, muito chocante. Os professores não eram não todos dentro da escola, não conseguiam nem entrar nem sair, e as crianças todas eram lá. Então, conseguimos... com o Ciro Darlan aqui, nós estamos em Caju. Isso é Caju, o desembargador Ciro Darlan, e isso fomos chamados por uma outra ONG, que nos chamou, que era Parceiros Brasil, que nos convidaram a compartilhar um patrocinador, um montante que eles conseguiram da Petrobras na época. Depois perderam esse patrocinador e nós também, mas continuamos. Então, cada vez
isso é muito importante também de dizer, que cada vez vamos bater em portas qualquer e para 30 projetos por ano que François e eu montamos, talvez uns 2, 3, 4, e às vezes um pouco mais e às vezes menos, conseguimos de implementar. Isso pode voltar, por favor, ao modo de concessão. Isso foi uma chamada. Bom, agora temos de nós também mexer, vamos dizer, em meios políticos, e isso foi a Prefeitura do Rio de Janeiro, que nos encomendou um painel para o elevador, não elevador, para quase o elevador da Providência, e que nós fomos mandados para trabalhar com uma escola lá, ao pé do elevador, mas do periférico, na verdade, mas a escola não queria, então tivemos de buscar uma outra escola, bem longe de lá, para poder trabalhar com alunos e criar esse painel, que foi para o teleférico, mas nunca foi pensado que os alunos da escola nunca mais iriam lá nesse teleférico, ou poucos, e então sempre achamos que é muito importante para eles todas, quando voltar para a escola, ter uma lembrança do trabalho. E então, por isso, fizemos, cada vez sem dinheiro, fizemos esse painelzinho com a diretora, com alguns alunos, mas poucos, porque já era verão, já era férias, mas pelo menos eles têm uma coisa que vai dar um efeito de reflexão do trabalho que foi feito com eles lá no teleférico. Bom, isso é Coelho Neto. Sim. Eu acho que depois eu aposto que vai haver umas perguntas. Eu queria dizer uma coisa ligando o trabalho da Laura Mascaro e da Françoise com esse kit pedagógico. Na verdade, o importante, isso é, por acaso, o painel que foi realizado no teleférico da Providência. E todos os alunos de verão, de férias, chegaram lá para a inauguração, que devia ter feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, que passou, mas que não parou. Então, muitas das crianças que chegaram lá para nada. Mas pronto. O kit pedagógico deve nos permitir de difundir o texto e a metodologia, voilà, mais profundo. Quer dizer que o livro, nós entregamos o livro aos professores, devem saber que quando chegar com um projeto como o nosso, ou outros projetos também que existem, então os professores já estão embaixo da água, não querem mais, isso é o reflexo número 1, não querem mais projetos, não querem se encarregar de mais coisas, já estão sobrecarregados. Nos quadros da direção e professoral dessas escolas municipais, muitas vezes à volta de comunidade, então há 30-40% de ausência por razões medicais e psicológicas e não sei. Então, os 60-70% dos professores que ficam têm o 100% do trabalho. E quando chega uma bela ideia como essa da Françoise, então eles olham nesse projeto com mais uma carga, que eles não aguentam mais. Então, isso, a força da nossa metodologia, e eu acho que é bom sublinhar isso, é que tudo nós fazemos. Nós não precisamos dos professores. E isso é a maneira de colocar um pé na porta e dizer: vocês não vão ter mais trabalho por causa de nós. Pelo contrário, vamos aliviar e vamos pensar de uma outra maneira, vamos dialogar com as crianças, vamos falar de direito, vamos falar das preocupações que, qual é a preocupação maior nessa vossa escola? Uma diretora vai dizer, aqui a questão é o acesso, porque estamos aqui perto da favela
e para chegar, então, a metade vem por aqui, outra metade vem por lá, porque são facções diferentes, é muito complicado o direito de ir e vir. O que é direito de ir e vir? É um dos direitos da Declaração Universal. Então, vamos apoiar sobre esse assunto e falar disso com as crianças. Por quê? O que é isso, direito de ir e vir? Por que estão impedindo E então começamos, mais uma vez, como a Françoise falou, a tratar da questão da geografia, da cartografia, da onde é que vocês estão, onde é que vocês vão, onde é que vocês existem. Então, logo, entramos numa conversa fundamental para os alunos, mas também para os professores. E aí ganhamos, muitas vezes, quase sempre, o apoio, o direito, o indireto e até a participação dos professores. Eu estou falando disso porque, inicialmente, o kit pedagógico era só para convidar os professores e a direção de reproduzir o projeto no ano seguinte. Bom, na verdade, quase nunca aconteceu, porque, pela essa razão que eles têm muito trabalho, demais trabalho para poder se encarregar de coisas novas. Mas, aos poucos, conseguimos falar com os professores e a dizer, por favor, professores, nós vamos chegar com uma conferência com o Ciro Darlan, ou com um diplomata, ou com não sei quem tem uma gravata ou que não tem, e que vai falar de direitos, que vai comunicar sobre esse assunto general. E então... e pedimos, nós temos de fazer nosso trabalho no tempo. Não pode ser num dia só, porque depois entra e sai, então ninguém se lembra de nada. Então, deixamos passar 3, 4 semanas entre a conferência da apresentação e a primeira oficina de papel. Desenho, cada um sorteado ganha um artigo de um texto da declaração ou outros que tem de desenhar, de produzir, de ilustrar no papel. E que o vizinho possa entender do que se trata. Não é necessário escrever tudo. Pelo contrário, que uma chapa. E depois passamos mais um mês para que o aluno possa limpar, refazer, não sei, até chegar com os azulejos. E depois vamos ver com azulejos para ele pintar o desenho, que é uma ação completamente diferente. Quem tem um lápis faz um desenho bonitinho e quem tem um pincel vai fazer uma mancha. É muito difícil, muito oposto a essa maneira de trabalhar. Nós temos de limpar tudo isso. Mas, onde que eu quis chegar é aqui. Quando o tempo passa, nós pedimos aos professores, com o apoio do kit pedagógico, por favor, na sua matéria, liga um artigo, qualquer um artigo, uma ideia dos direitos humanos que vai entrar ou cruzar questões que se trata no seu curso. E isso nos deu uma acelerada, vamos dizer, de penetração nas escolas e uma utilização aplicada do famoso kit pedagógico, porque os professores leram, e quem da história falou de tal, o direito não respeitado, quem da geografia falava também, quem até de matemática falava também, então entrava-se, interpenetrava-se esse assunto nosso de uma maneira lúdica na aula dos professores e ganhamos então essa força deles. Mas depois eu vou deixar a palavra, mas você falou que temos um pouco de tempo, então estou abusivo. Uma coisa também muito importante é que no início, quando começamos o trabalho nas primeiras escolas, trabalhamos com uma turma, 2, 3, o mais possível, porque éramos poucos e não havia na equipa a possibilidade de tratar de trabalhar com mais de 30, 40, 60 pessoas, vamos dizer.
mas isso é muito limitado, é muito difícil dizer de uma escola, então trabalhamos com toda a escola. Não. Isso foi nossa colega de lá, Ana, que lançou a ideia, dizer como nós poderíamos, com o desenho, mais uma vez, com o apoio do equipe pedagógico, fazer não um concurso, porque nós não queremos concurso, nem um ganhante, nem um perdente, mas uma preparação de uma exposição de desenho, no qual todos da escola iam participar, até os professores, diretores, até os empregados. Então chegamos com essa ideia, falando com os professores, que no início não gostaram da ideia porque é mais trabalho, de novo, mas depois funcionou tão bem que conseguimos incluir essa exposição num momento cultural, ou numa época de festa, ou não sei, de acontecimento da escola, onde é que não todos os desenhos foram expostos, porque mais, na altura de 800 alunos, não dá para expor isso tudo, mas eles próprios iam fazer uma primeira escolha. E então, colecionamos todos os desenhos, os 1000, se houver 1000, 500, o número de desenhos produzidos, sem escolha, e colocamos num livro, e esse livro já entrou como se fosse um repertório, um registro do pensamento dos alunos e mais dos professores e quem participou, que ia cada ano, isso era a ideia, cada ano ia se incluir na biblioteca e consultável não só pelos alunos, não sei se ainda estão fazendo isso, mas também por nós, porque a ANSCIR tem uma ambição mundial e às vezes queremos encontrar desenhos ou ilustrações que lá se encontram e que nós não temos mais, porque os livros e os desenhos estão lá na livraria da escola. Filipe, posso dizer uma coisa? A Beatriz tem que sair daqui a meia hora. Eu proponho que ela fale agora, que nós continuamos depois. Tá bom, sim, perfeito. Então, só me deixa isso, porque para mim, na verdade, já acabei. Depois podemos desenvolver mais coisas depois sobre esse projeto que está aqui na fotografia de Brasília. Mas, então, isso quis dizer que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, no Brasil, essa ideia afinada, eu diria, de trabalhar o difundir o texto dos direitos humanos com uma entidade tão grande do que uma escola inteira. E que conseguimos não só ter, como já falei, os professores que querem também deixar, e isso mostra como funciona o ego, a chamada do ego, eu diria, mas do lado positivo de cada um, e que os professores também querem deixar um desenho no painel. E os diretores também, e os empregados também. Então, isso quando chegamos justamente nesse projeto de Brasília, onde que trabalhamos num momento muito difícil politicamente, porque era entre os dois turnos das eleições presidenciais, então havia bastante dificuldades, diria, de fazer passar essa nossa ambição com direitos humanos. Então, trabalhamos com duas escolas municipais, uma do Distrito Federal e outra do Ceilândia, a 1h e pico do metrô. E, então, a população que trabalhou diretamente conosco, com o lápis e pincel, foram, não, lápis não pincel, mas com o lápis foram mais de 1.200 pessoas. Então, a totalidade das duas escolas. Foi uma coisa realizada em 2 meses e meio. Foi uma coisa louca, mas conseguimos a fazer. Podemos continuar, Filipe, depois, para apresentar agora a Beatriz, mãe da Pacas. Vou apresentar ela rapidamente. Ela é salvadoriana, de Salvador, São Salvador, e encontrei ela há 3 ou 4 anos atrás em Bélgica, onde ela estudava a gerência, a organização e produção de grande projeto cultural,
ela queria fazer o que Felipe fez no Rio de Janeiro, ela queria fazer isso no seu país. Bom dia, Beatriz, a palavra é sua. Beatriz? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, pues buenos días. Primero que todo, agradecerles por esta invitación. Gracias, Françoise, por la presentación. Voy a tratar de hablar lento porque pues estoy hablando en español, entonces si tienen alguna pregunta o algo que no entendieron, por favor, díganmelo porque yo haría lo mismo si fuera en portugués. Así que, bueno, Até les eu cuento un entendo. poquito. Perfecto, perfecto. Tuve la dicha de conocer a Françoise, como ella lo dijo, en Bruselas en el 2015, porque yo fui participante en uno de sus proyectos de arte urbano con la Central de Arte Contemporáneo en Bruselas. Yo participé en la creación de mesas, son, si no me equivoco, Françoise, 20 metros de mesas que están en el espacio Exato. público. É uma arte Sí, pública feita de sí, mesa. ¿verdad? Sim, Ok, sim. certo. entonces yo realmente conocí este proyecto como usuaria, es decir, participé en uno de sus talleres y durante 4 horas pinté mis propios azulejos. Cuando esta experiencia terminó, yo quedé realmente muy conmovida por esta experiencia y por la metodología, por todo el proceso que experimenté en ese taller con Françoise y le manifesté mi deseo de poder organizar una de estas iniciativas en mi país, en El Salvador, en mi contexto, en América Central, en una circunstancia totalmente distinta a la que tuvimos en ese museo en Bélgica. Cuando finalmente regresé a El Salvador, unos años después, empecé a trabajar como consultora en gestión de proyectos con una fundación de familia privada y con una ONG salvadoreña de educación. Después de haber organizado un exitoso proyecto de arte urbano con estas dos instituciones, que implicó la participación del Estado, de ONGs y del sector privado, le hice la propuesta a las directoras de la fundación y de la ONG de hacer una nueva iniciativa con Inscrire y con Françoise. A mis jefas, a este punto les pareció una excelente idea y la fundación financió un viaje a Bélgica para que yo recibiera una formación de una semana con Françoise, ayudándola en un proyecto en Frépont, Bélgica, en un IPPJ, que es un centro de reinserción para menores. Durante esa semana, pues aprendí no como usuaria del proyecto, sino la parte operativa, cómo construir el proyecto, cómo implementar los talleres con los jóvenes, etcétera. Y hasta este punto, en realidad, todo era muy fluido. Sin embargo, la complejidad del proyecto se dio justamente en el área de la recaudación de fondos, de conseguir financiamiento para poder efectivamente traer este proyecto a El Salvador. Y en realidad esto es lo que explica por qué lastimosamente yo no les puedo hablar de lo maravilloso que ha sido tener este proyecto en El Salvador, porque en realidad no hemos podido hacerlo. Es decir, yo no he podido traer esta iniciativa y tener este primer muro, que es el que en realidad es mi objetivo, pues poder traer esta metodología a El Salvador y implementar este proyecto. En un país con un contexto social y económico muy difícil y complejo, que me imagino Brasil lastimosamente no conozco, pero tendremos nuestros puntos de encuentro a nivel de problemáticas sociales, el 95% de todos los proyectos que se hacen en El Salvador giran en torno a la prevención de violencia, a la creación de empleos, proyectos que responden de manera directa a las necesidades que son consideradas como urgentes. El primer proyecto de arte público que gestioné con la fundación se hizo con fondos propios, es decir, que no tuvimos que pasar por un proceso de recaudación de fondos. Sin embargo, en el momento en el que intentamos buscar financiamiento local en El Salvador para llevar a cabo el proyecto, las puertas se fueron cerrando. América Latina en general es un terreno complejo para trabajar en proyectos que cuestionen las desigualdades estructurales. En El Salvador hay tantas necesidades apremiantes que fue difícil argumentar que una iniciativa que generara pensamiento crítico también era una prioridad. Hay una serie de necesidades básicas que no están cubiertas, por lo tanto es lógico que se busque resolverlas. Hay una fuerte demanda de proyectos que tengan un resultado tangible,
que produzcan empleo, que formen estudiantes, que reduzcan directamente la pobreza. Sin embargo, no se consideran los múltiples beneficios de proyectos transversales como el de Inscrire, que movilizan el arte, la prevención de violencia, la creación de identidad comunitaria, el fortalecimiento del tejido social, la creación de autoestima para los participantes que se hacen preguntas y piensan en cosas que tal vez nunca habían pensado o nunca se habían tomado el tiempo para reflexionar. Actualmente yo ya no trabajo como consultora para esta fundación de familia y bueno, ahora soy encargada de cooperación de la Embajada de Francia en El Salvador. En este contexto, el tema de los derechos humanos pues es una prioridad para Francia y para la Unión Europea. Lógicamente, pues Françoise ya ha trabajado con la Unión Europea y es francesa. Bueno, francesa belga, pero en todo caso está en París. Entonces, los vínculos que actualmente yo tengo con Francia y con la Unión Europea pues son más fuertes y con Françoise vamos a explorar la posibilidad de traer el proyecto. Sin embargo, hay una diferencia entre trabajar con actores de la cooperación o instituciones de otros países que ya tienen el hábito de hacer este tipo de proyectos, que querer hacer una iniciativa como esta con actores locales es más complejo. Como Françoise siempre lo dice, construir el primer muro, implementar el primer proyecto es lo más difícil, ya que como es un concepto y una metodología única, las personas no conocen necesariamente sus beneficios. Sin embargo, una vez que se logra sentar un precedente y que se construye ese primer muro, es mucho más fácil, ya que se pueden demostrar los impactos que el proyecto tiene, tanto para las personas que participan en la iniciativa, que participan en los talleres, que reflexionan sobre los derechos humanos, sobre la identidad, sobre la construcción de paz, cualquiera que sea la temática alrededor de la cual se va a trabajar, y se pueden medir también los impactos tangibles que tiene el proyecto a nivel de espacio público, para el fortalecimiento del tejido social en una comunidad, en un parque, entre otras cosas. Implementar ese proyecto en El Salvador va a tomar más tiempo de lo que yo había pensado, pero también estoy convencida que necesitamos como sociedad este tipo de iniciativas porque generan espacios y reflexiones que en realidad son indispensables para crecer como sociedad. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia con el proyecto y bueno, estoy comprometida con mi misión de lograr que estemos aquí también y que el proyecto exista más allá de mi persona y del conocimiento el privilegio que he tenido de conocer esta metodología y esta forma de trabajar. Así que eso es lo que les quería contar. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que dije, por favor, díganme todo. Obrigada, Beatriz. Foi perfeitamente contado. Gostei muito da sua história. Entendi quase 90% de tudo. Ok, perfeito. Sim, gostaria de dizer mais uma coisa que tem a ver com a América Central e a Caraíba, porque nós temos também uma pessoa que se chama Shirley Rivage, que é uma outra Beatriz, que mora em Haiti, em Port-au-Prince, e lá tem um projeto que nós conseguimos já de construir 2 projetos. O que é interessante de fazer, possivelmente, quando a Beatriz vai conseguir as condições de possibilidade de iniciar um primeiro projeto, é que essa pessoa, Shirley, vai estar mais perto que eu, de Beatriz e de El Salvador, e que nós podemos constituir equipa entre os continentes e as pessoas que conhecem já o projeto. Ela poderia também ajudar a Shirley, que conhece bem o projeto. Claro, por supuesto que sí. O sea, pues Brasil está un poco lejos, o sea, en realidad América Latina pues es un espacio, una zona geográfica demasiado grande, entonces pues... Exatamente. La cosa es... Mas eu acho interessante de apontar que a dificuldade de montar o primeiro projeto, porque realmente sempre foi, até em Bélgica foi complicado. Não é necessariamente na América do Sul ou do Central, é sempre que é uma metodologia muito especial, muito estranha. Direitos humanos, a justiça, o que tem a ver com cerâmica? Nada, em princípio. Nada. Nada.
Mas essa descoberta que eu fiz em Portugal do azulejos e dessa matéria, que é muito ecológico, porque é terra, é barro, é bem fácil, é prático para as crianças, as pessoas de pintar, eles gostam. Tem uma coisa mística, eu acho, com os azulejos, porque é barro, é uma das coisas, é uma matéria mais, uma das primeiras matérias que o ser humano inventaram para construir coisas de terra, com a terra mesma. Eu acho que essa matéria atrai as pessoas, eles conseguem concentrar as pessoas sobre qualquer assunto, e vamos usar isso para concentrar sobre o assunto da cidadania, eu acho essencial, e da democracia. Bom, é por isso que nós escolhemos essa matéria, que implica uma metodologia um pouco complexa, mas muito interessante.